Namastê, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para uma prática de yoga. Para quem está nos assistindo, hoje nós estamos aqui no Espaço Monte Líbano, em Araraquara, onde trabalhamos com práticas de expansão de consciência, e hoje nós vamos fazer uma prática voltada para meditação. Então, em todas as práticas que a gente vai começar de yoga, a gente tem que dar uma direção, tem que ter objetividade. Então, se perguntar para que nós estamos desenvolvendo aquela prática. A prática de yoga é muitas vezes confundida apenas com a busca por mais mobilidade, mais flexibilidade, fortalecimento. A busca está em cima dos asanas, né, que a princípio para a maioria das pessoas é o que mais chama atenção, né? A gente quer fazer posturas difíceis que são plasticamente bonitas, né? Vamos falar assim, de estar desenvolvendo. É claro que tudo isso a gente consegue com bastante disciplina e técnica, mas eu sempre saliento que esse não é o objetivo principal do yoga. O que a gente deve buscar sempre é o silêncio e a meditação. Então, todo esse conjunto de técnicas, ele só vai levar a gente para um estado de percepção, de consciência, podemos falar aqui de silêncio interno. Nós vamos fazer um cultivo do silêncio interno. Então, nós estamos morando no corpo físico. A consciência hoje ela mora no corpo físico. Hoje ela é um carro que leva a gente para todos os lugares. E, obviamente, a gente precisa cuidar desse carro. A gente precisa ter saúde para poder conseguir ficar quieto. Então, podemos resumir que o objetivo nosso é conseguir ficar o mais quieto possível por mais tempo possível. Então, a prática ela se desenrola da seguinte maneira. A dinâmica da nossa aula hoje vai ser um pouquinho de mobilidade para a gente soltar um pouco o nosso corpo, movimentar o prana dentro do corpo, onde a gente vai acumulando tensões, vai ficando mais rígido, ombros, quadris, né, as articulações, tendões, músculos, para que a gente consiga trazer essa energia, canalizar através de torções, posturas de equilíbrio, um foco, e depois através dos pranayamas, que são os exercícios respiratórios, a gente trazer essa energia vital para cima, através dos nossos chakras, traz essa energia vital do nosso meio, que permeia todo o ar. Ela desce através dos dois canais principais energéticos que a gente tem no nosso corpo, que é Ida e Pingala, positivo e negativo, Sol e Lua, Hatha. Então, através dessa prática milenar, que é o Hatha Yoga, que visa a percepção do silêncio. É tudo em torno da meditação. Yoga é meditação. Então hoje vai ser uma prática curta para você que está acompanhando a gente de casa. A gente vai desenvolver então algumas posturas. O pessoal aqui já tem um certo tempo de prática. Se para você ficar difícil em algum momento, pausa. Não precisa fazer todos os asanas, não precisa se esforçar demais a ponto de perder a calma, a concentração.
a respiração. Então, mesmo assim, ela é considerada uma aula de nível fácil para iniciante, embora a gente vai estar colocando aqui algumas técnicas para que a gente possa perceber uma meditação bem mais profunda. Então vamos lá. A primeira respiração que a gente vai fazer é 2, 3 minutinhos apenas do Nadi Shodhana, apenas para equilibrar o lado positivo e negativo. Então eu vou pedir para que na nossa mão esquerda a gente faça o Gyana Mudra, que é unir os indicadores e os polegares, e na mão direita a gente vai fazer Vishnu Mudra. A gente vai dobrar aqui os 3 dedos do meio aqui da mão, vai ficar só o das extremidades. Vou fazer assim igual um hang loose. Vai soltar todo o ar. A gente vai segurar a narina direita, vai inspirar pela narina direita. Quando o pulmão estiver cheio, nós vamos segurar as 2 narinas. Depois, exalar apenas pela narina direita. E depois vai fazer esse ciclo alternando. Pulmão vazio, repete a narina direita, segura as 2 narinas, o ar, pulmão cheio, e exala pela esquerda. Então o ciclo vai se alternando. Pensa em um triângulo. A gente sempre inalando, começa sempre pela esquerda, vai para a direita, da direita para a esquerda. Quando finalizar, eu vou sinalizar que a gente já está no último ciclo, e nós vamos sempre finalizar pela esquerda, tá? Justamente por uma questão técnica, tudo importa. Hoje nós estamos sem tanto tempo para poder explicar muitos detalhes técnicos, mas pode apostar que seguindo a técnica ela tem uma eficiência altíssima. Então vamos lá. Exala, tira todo o ar do pulmão, segura a narina direita, inspira. Completou todo o pulmão, segura as 2 narinas e solta pela direita todo o ar até esvaziar o pulmão. Inspira pela direita, segura as 2 narinas, exala pela esquerda. Inspirou pela esquerda, segura, solta a narina direita, exala pela direita. Inspirou pela direita, segurou, exala pela esquerda. Vai seguindo no seu tempo. Procura ir expandindo esse tempo e, de preferência, ter um mantra, que é a contagem do tempo, unidade de tempo. Procura estabelecer pelo menos 4 tempos para cada etapa. Inspira em 4, segura em 4, exala em 4. Só quando o pulmão está vazio, nós não precisamos contar, a gente pode já dar a sequência no próximo ato respiratório, que é a inspiração. Sentir que dá para expandir um pouquinho, vai para 5 tempos, mais um pouquinho, 6 tempos. Vamos para o último ciclo. Quando expirar pela narina esquerda, pode finalizar o pranayama. O que eu quero que vocês percebam é que é muito sutil esse estado de presença.
Se a gente estava com foco em outra coisa, seja no passado ou no futuro, agora no momento a gente já está bem mais presente, bem mais focado. E mais importante do que isso, a bioquímica do nosso organismo já começou a ser mais equilibrada. Então, podemos ficar na postura aqui de 4 apoios. Vamos começar a movimentar um pouquinho. Aquecendo um pouquinho os punhos, traz ele mais próximo do joelho. Joga o peso para frente, para trás, para frente, para trás. Começa a fazer círculos no sentido horário, da esquerda para a direita. Alterna. Isso. Volta agora a ponta dos dedos em direção ao seu joelho. Começa a caminhar agora com as mãos, sentindo essa extensão desde a ponta dos dedos, todas as falanges, até o tendão aqui do nosso antebraço, nosso bíceps até o ombro. Vai movimentando essa energia, soltando aqui. Excelente. Solta as mãos agora, agita elas um pouquinho. Maravilha. 4 apoios novamente. Toda vez que inspirar, a gente arqueia as costas para trás, empina o quadril e olha lá para cima. Expira, arqueia as costas, abdômen lá nas costas. Expira todo o ar. Inspirou, olha para cima. Expira, olha lá para o umbigo. Inspira. Expira. Só mais uma. Inspirou. Expira. Preparar para a gente ficar na postura de prancha. Sustenta. Une as escápulas. Força nos braços. Olha lá para o chão. Respira. Inspira. Expira, cachorro olhando para baixo. Quadril lá para cima. Olha lá para a ponta do pé. Começa a caminhar agora com as panturrilhas. Soltando toda a região posterior das pernas. Ótimo. Perna direita agora lá em cima. Inspira, expira. Perna direita entre as mãos. Subiu, inspirando. Guerreiro 1. Expira. Torce agora. Mão direita lá atrás. Mão esquerda lá na frente, olha para a lateral. Inspira. Inverte a posição. Mão esquerda lá em cima. Expira. Mão esquerda lá no pé direito. Mão direita lá para cima. Inspira. Respira. Sente essa torção. Sente o movimento no quadril. Força no apoio. Expira profundamente. Inspirou. Expirou, mão lá embaixo. Pé esquerdo junto do direito. Solta o corpo para frente. Respira. Pode balançar um pouquinho. Precisar dobrar um pouquinho os joelhos. A ideia é que a gente consiga chegar com o abdômen o mais próximo das coxas possível. Esse movimento vai visar não só a extensão aqui dos posteriores das pernas, mas também soltar um pouco a lombar. Vai respirando. Inspira, sobe pela metade. Expira, desce. Inspira, sobe desenrolando a coluna.
Mãos lá pra cima. Expirou, mãos ao peito. Presença. Postura da montanha, Tadasana. Fica o mais parado possível. Começa a perceber que existe um trabalho todo de equilíbrio acontecendo. Micromovimentos na planta dos seus pés, para que você consiga se manter de maneira firme, ereta. Fecha seus olhos, respira profundamente. Soltou o ar, inspirou, mãos lá para cima. Expirou, desceu. Pé direito lá atrás, pé esquerdo lá atrás, prancha. Segura, respira. Inspirou, expirou, desceu devagar, corpo todo no chão. Solta o corpo no chão. Postura da esfinge. Coloca os cotovelos agora apoiados aqui 90 graus com os ombros. Olha lá para frente. Levanta a cabeça, desenterra as orelhas dos ombros. Contrai os glúteos para proteger a lombar. Respira. Quem não estiver sentindo dor, começa a empurrar agora o solo, também não esquecendo de deixar os glúteos contraídos, para sentir mais essa hiperextensão da lombar. Respira. Inspirou, expirou, desceu. Solta todo o corpo, apoia agora as mãos no chão. Descansa a testa agora nas suas mãos. Mexe um pouquinho o quadril, ajeita, solta, massageia a coluna, a pelve. Respira. Começa a apoiar as mãos no chão. Inspirou, subiu prancha. Expirou, cachorro olhando para baixo. Olha lá para a ponta do dedão. Estica a sua coluna. Descansa nessa postura. É uma postura que exige esforço, mas ao mesmo tempo você relaxa e descansa. Presta atenção apenas nos músculos que estão sendo exigidos. Relaxa o restante do corpo. Não deixa o corpo tenso. Procura uma postura natural. Respira profundamente, o abdômen vai lá para baixo. Na hora que você expira, ele cola lá nas costas. Inspirou, perna esquerda lá para cima. Expirou, perna esquerda entre as mãos. Prepara para subir para guerreiro 1. Inspirou. Olha lá para cima. Inspira de novo. Expira, torce. Mão esquerda lá para trás, mão direita lá para frente. Olha para a lateral. Força no tronco. Inspirou, inverte. Mão esquerda lá atrás, mão direita lá em cima. Expirou, desceu com a mão direita ao lado do pé esquerdo. Mão esquerda lá em cima, inspira. Sente a torção, a linha. Olha lá para a ponta da mão. Inspira. Expira. Mão esquerda lá embaixo. Pé direito agora lá na frente junto do esquerdo. Inspira.
Expira, soltou o corpo. Inspira, sobe desenrolando a coluna. Mãos acima. Mãos ao peito, expirando. Se percebe de novo. Fecha os olhos. Relaxa. Pressiona agora com força as palmas das mãos. Sente essa contração. Pode aplicar aí uma força 7 de 10. Respira. 8 de 10. 9 de 10. 10 de 10. Soltou, relaxa. Solta as mãos. Abre um pouquinho as pernas, os pés, na largura do quadril. Solta o corpo para as laterais. Beleza. Vamos cessando o movimento. Inspirou. Postura da cadeira. Braços acima, olha para frente. Sustenta. Para quem quer um pouquinho mais de desafio, desce um pouquinho mais. Para quem está achando difícil, sobe um pouquinho mais. Respira. Força. Deixa aquecer. Inspirou. Expirou. Desce em cócoras. Abre um pouquinho a largura dos pés. Pode abrir em 45 graus. Senta agora, encontra conforto. Para quem ficar difícil e ainda não conseguir encostar os calcanhares atrás, pode colocar 2 bloquinhos ou um cobertor. O ideal é que a gente pratique essa postura praticamente todos os dias. Devagar, o corpo vai se soltando e a gente vai conseguindo ficar com a coluna mais reta. Essa postura ela vai ficar mais natural. Para isso a gente precisa desenvolver essa mobilidade aqui no começo do calcanhar. Ela é mais importante, inclusive, do que a própria região pélvica. O movimento começa nessa região, então é aos poucos. Mantém mais um pouquinho, respira. Inspirou. Expirou, sentou lá atrás. Vamos abrir agora bem as pernas. Não precisa chegar exatamente no máximo, mas próximo do nosso limite máximo aqui. A gente já vai chegando na segunda parte aqui da nossa prática. Para essa segunda parte de relaxamento. Então, vamos começar a soltar o corpo para frente, sem deixar arquear muito as costas. O movimento ele pode ser bem curto no começo, não importa. O objetivo não é chegar com o queixo lá no chão, é a gente sentir essa rotação no quadril. Bem devagar. Começa a entender esse movimento. Vai respirando. Em todas as posturas de relaxamento, nós vamos inspirar, de preferência em 4 tempos, e soltar no dobro do tempo. Então, se inspirar em 4, nós vamos soltar em 8. Relaxando. Um pranayama que a gente pode sempre aplicar durante essas posturas de relaxamento é o Ujjayi Pranayama, que ela é feita da seguinte maneira. Imagina que a gente está embaçando um vidro, um copo na nossa frente, fazendo barulho, só que de boca fechada. A gente vai apertar um pouquinho a glote e vai conseguir ouvir esse barulho bem sutil, não precisa ser forte. Então, essa vibração ela vai promover um relaxamento ainda maior. Ela vai dizer para o nosso corpo: tá tudo bem, não precisa me proteger. Essa postura é segura. E assim seu corpo
começa a conversar com você, você começa a conversar com o seu corpo, é recíproco. Vai entendendo esse diálogo. E é interessante a gente levar essa situação para tudo que acontece na nossa vida. É a gente estar consciente daquilo que está acontecendo. Entender esse dispositivo, esse mecanismo de proteção, de autodefesa. E falar para o seu corpo, tá tudo bem, eu tô no comando. Vai inspirando, soltando no dobro do tempo. Devagar você vai percebendo seu corpo se soltando cada vez mais. Excelente. Inspirou, começa a subir. Junta as pernas agora, a planta dos pés, traz bem próximo aqui do períneo, segura os pés. Vamos soltar um pouquinho os adutores, começa a movimentar como se fosse uma borboleta, colocando peso nos joelhos. Procura manter a coluna reta, como se tivesse um fio puxando a cabeça lá para cima. Vai respirando, não esquece o Ujjayi. Ele é uma ferramenta. Isso, vai cessando o movimento. Força agora para baixo. Os joelhos para baixo. Estica a coluna. Respira. Excelente. Nós vamos ficar um tempinho pequeno em Shavasana. Não é o Yoga Nidra, conhecido como a morte do yogi. É apenas a postura, que também pode ser traduzida como postura do cadáver. Podemos falar que essa é a postura mais importante da prática. Então a gente fez força, contraiu, e agora a gente vai conseguir perceber esse contraste. O corpo simplesmente relaxa, encontra a melhor posição, abra os braços numa distância confortável, as pernas numa distância confortável, se ajeita, ajeita as escápulas, sente a coluna toda sendo apoiada no chão, cada disco, cada vértebra sendo aliviado. Respira fundo. Sente essa descontração acontecendo. Bem devagar agora, a gente começa a se levantar, bem devagar, sentar na postura, no nosso Dhyānasana favorito. Dhyānasana significa o asana de meditação, pode ser em Vajrasana, de joelhos, ou Sukhasana, ou Ardha Padmasana, ou para quem consegue em Padmasana, o que for mais confortável. Se tiver alguma coisa para colocar atrás, um assento,
algo que deixa a sua coluna reta. Quer uma, Estê? Tem aí? Quer? Pessoal, eu deixei um papelzinho com vocês. Você tem papel? A gente... Nós vamos fazer um pranayama que chama Kapalabhati. Kapala significa cabeça e Bhati significa luz. Então ele consiste em a gente movimentar o prana para o alto da cabeça. Nós vamos fazer da seguinte maneira: a gente inspira e expira forte. Inspira e expira com toda a força. O papelzinho eu deixei para vocês porque, como o ar está mais úmido, a gente tende a ficar com essa região um pouco mais úmida. Então, caso tenha alguma secreção, né, isso é até desejável. Ele promove uma limpeza do sistema respiratório. Então nós vamos conseguir perceber que essa energia ela vai fluir de baixo da coluna para cima. Nós vamos repetir algumas vezes e depois nós vamos colocar uma outra técnica junto, que é uma técnica de bandas. São contrações de pontos específicos do nosso corpo. Nós vamos fazer o Diva Banda, que é a pressão da língua no primeiro ponto do céu da boca, que é entre os dentes incisivos. Nós vamos sentir esse teto. Então, quando a gente terminar o Kapalabhati, a gente vai inspirar, colocar a língua no teto do céu da boca, mas na região frontal, perto dos dentes incisivos, segurar a respiração e contrair o Mula Bandha, que é a região dos esfíncteres. Nós vamos contrair, segurar a respiração com o Diva Bandha. E na hora que a gente soltar, nós vamos soltar devagar os esfíncteres e soltar o Diva Bandha. E aí a gente vai respirar normalmente. Nós vamos repetir 3 vezes. Eu vou sinalizar quando a gente parar o Kapalabhati e a gente vai soltar o ar e fazer uma inspiração bem profunda, segurar o ar pelo máximo de tempo possível com o Mula Bandha e o Diva Bandha. Então só lembrando, Mula Bandha, esfíncteres contraído, faz força, como se você quisesse segurar a vontade de ir no banheiro. Segura com bastante força e vigor. Dessa maneira você vai estar forçando o prana se mover da base do Khandha por Sushumna. Então, para quem já está um pouco mais avançado e quer colocar uma visualização, quando a gente inspirar, depois do Kapalabhati, na inspiração que nós vamos fazer levando a cabeça para trás, nós vamos perceber esse prana como se fosse miríades douradas entrando pelos nossos canais Ida e Pingala, ele percorrendo aqui, serpenteando a coluna até embaixo, onde a gente tem o Khandha, que é um ovo energético, da onde partem os 72 mil canais energéticos, né, os rios ou os meridianos que vão para todo o corpo. Só que nós vamos direcionar essa energia por dentro de Sushumna, até que ele chegue na nossa cabeça. Quando a gente expirar, o alto da nossa cabeça, a gente vai perceber uma certa luminosidade. Então essa é uma técnica, podemos considerar já até avançada, mas qualquer iniciante já pode começar a praticar. Ela é muito eficiente. Então vamos começar com o Kapalabhati. A gente inspira e expira forte.
Força com o abdômen. Mais algumas vezes. Força. Quando soltar, começa a inspirar. Diva Bandha, língua no céu da boca. Comprime os esfíncteres e começa a inspirar, levando a cabeça lá para trás. Segura o máximo possível, contraindo. Contrai os bandhas. Segura, 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 segura. Soltou, relaxou, deixando a cabeça voltar para a postura natural. Respira normalmente. Relaxa. Vamos para mais um ciclo. Cessou, inspirou, Diva Bandha e Mula Bandha contraídos. Inspirou, leva a cabeça lá para trás. Continua contraindo os bandhas. Encosta a nuca lá em cima. Força. Bastante vigor. Segura. Soltou, relaxando. Mantenha os olhos fechados. Começa a perceber o que alterou dentro do seu corpo, na sua mente. Não deixe a sua atenção esvair. Mais uma vez. Ativou Diva Bandha e Mula Bandha. Contraiu, inspira, leva o pescoço lá para trás. Força nos bandhas. Segura. Expirou. Relaxa. Ainda sem abrir os olhos, nós vamos manter essa postura de meditação. De preferência, algum mudra nas mãos, ou Shiva Mudra, a mão esquerda por baixo da direita, no colo, ou Gyana Mudra, as mãos descansando nos joelhos. Respira normalmente. Quem quiser incluir ainda um terceiro pranayama para meditação, inspira em 4 tempos, esse é o Chaturanga Pranayama. Segura com o pulmão cheio em 4 tempos, solta em 4 tempos e segura com o pulmão vazio em 4 tempos. Inspira, vai contando até 4, segura. Percebe o movimento do abdômen, o pulmão se preenchendo de oxigênio, levando prana para todo o corpo. A mente mais estabilizada.
vai alongando a respiração, ensinando o corpo a respirar. E lentamente, a gente faz uma inspiração bem profunda. Respira. Começa a abrir os seus olhos devagar. Piscar os olhos. E retornando para nossa realidade objetiva. Quase que não dá vontade da gente voltar. Então, para a gente concluir, esse é um conjunto de técnicas que leva à percepção da grande presença do silêncio. O silêncio permeia tudo. Ele está sempre lá. É o eterno agora. Tudo que acontece é passageiro. Se é passageiro, é porque é falso. Se tem começo e tem fim, é porque é falso. E o que é verdadeiro? A consciência que nunca nasce, que nunca morre. Então, podemos falar que talvez a maior desilusão é a gente entender que quanto mais a gente se identifica com o corpo, que nasce, envelhece e morre, talvez essa seja a grande fonte de todo o sofrimento. Porque tudo que começa tem um fim. Se existe alegria, ela acaba. Se existe tristeza, ela acaba. E a gente não pode se apegar a nada. Por mais que a gente tente fazer um momento feliz perdurar pela eternidade, ele não vai durar. E as memórias também não vão durar. O que a gente pode carregar? Só o entendimento de que tudo são ciclos. A gente vem, a gente brinca, a gente vai embora. Talvez a gente venha de novo em uma outra condição, um outro corpo, um outro invólucro.
E o que nunca morre? A consciência. Ela sempre está lá. E quem é essa consciência? Viveka Chudamani. É o discernimento. Quem sou eu? Uma ferramenta muito eficiente durante a meditação, quando a mente ela não quer parar quieta, faça uma pergunta. Quem sou eu? A mente ela não consegue responder. Quem sou eu? Ela vai tentar explicação, ela vai tentar de todas as maneiras explicar, mas não vai conseguir, ela vai falhar. E a gente só consegue entrar em meditação profunda quando a gente falha miseravelmente. É esse ato de se perguntar e não encontrar resposta que é o que vai levar a gente à grande percepção do silêncio. Então é um exercício que a gente deve desenvolver. E a gente hoje tem a oportunidade de estar em contato com essa ferramenta milenar que é o yoga, também o tai chi, outras práticas que a gente explora aqui no Instituto, que são joias para que a gente possa ter uma vida mais plena, possa se refinar a cada dia, evitar caminhos tortuosos, evitar se apegar, entrar em armadilhas, porque a mente ela é viciada em criar uma prisão para a gente morar dentro. A gente cria situações e não pode culpar ninguém, nada externo pelo nosso sofrimento. Só a nós mesmos. É a nossa mente criando o tempo todo. Então é estar consciente de cada movimento mental. Você põe em movimento uma energia. Pensou, igual diz nosso amigo Hélio Couto, pensou, está acontecendo. Pensou, está acontecendo. Então é a responsabilidade de saber onde está alimentando, o que está alimentando. Tudo que você alimenta, onde você põe essa energia, ele cresce. Se você deseja ter sucesso e trabalha para isso, você põe energia e acontece. Se você alimenta uma coisa ruim, ela fatalmente ela vai aparecer cedo ou tarde. Às vezes da maneira que a gente menos espera, de uma maneira somática no corpo, um desarranjo, começa com uma provável uma tensão, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, e aí a gente vê, a gente já está criando uma doença. Então fica hoje essa nossa mensagem e o convite também para quem está de fora e deseja vir conhecer o Instituto. Será muito bem-vindo, é um grande prazer para mim poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente pratica e deseja que cada vez mais a gente vá plantando sementes de amor, de harmonia, primeiro no nosso pequeno círculo, na nossa família, em casa, no nosso meio de convivência, no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa cidade, onde a gente passe, a gente vá florescendo. Gratidão enorme. Namastê.